E nós continuamos com a cobertura das eleições municipais de 2024 da nossa região. Estamos recebendo candidatos a prefeito para apresentarem as suas propostas, para apresentarem as suas intenções a partir de 2025, caso sejam eleitos. Já ouvimos candidatos a prefeito do município de Piranhas e agora abrimos a possibilidade para que os candidatos a prefeito de Arenópolis, a cidade vizinha, onde também recebemos ali muitos espectadores, para que eles possam contar, relatar os seus planos de governo para a população arenopolina. Convidamos o atual prefeito e candidato à reeleição, Delmiro Cano, e também convidamos João Marcos, que prontamente aceitou o nosso convite, está aqui no nosso estúdio já para essa entrevista que a gente começa daqui a pouco. Mas antes, quero pedir a você de Arenópolis, de Piranhas, da região, que ainda não é inscrito no nosso canal, chegou aqui interessado nas propostas de João Marcos, se inscreva em nosso canal. Só clicar no botão vermelho aí logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se, e também você pode ativar o sino das notificações na opção todos, para que toda vez que tivermos um conteúdo novo, você vai receber aí no seu celular um aviso. Gostou do conteúdo também? Deixa um like, é só clicar no joinha aí abaixo do vídeo. Dessa forma o YouTube entende a relevância do nosso conteúdo e entrega para cada vez mais pessoas. João Marcos, primeiro é uma satisfação recebê-lo aqui. Já conversamos outras vezes na ocasião da sua convenção partidária, onde você foi oficializado como candidato. Vou chamá-lo de você, até pela juventude, né? Para a gente trocar uma ideia aqui. E agora, em campanha, estamos próximos aí já do dia 6 de outubro, mas ainda certamente dá para passar a sua ideia, passar os seus planos para a comunidade arenopolina e para outros arenopolinos que têm domicílio eleitoral em Arenópolis, mas que vivem aqui em Piranhas, em outras cidades da região. Seja bem-vindo, João Marcos. Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, Jota, pela oportunidade, né, do Canal da Notícia. Tenho certeza que vem ganhando muita força nas redes sociais. E aqui é uma porta para a gente estar se comunicando com quem às vezes não está acompanhando as eleições de Arenópolis, né? Como se diz, eu estou aqui hoje para estar falando um pouco das propostas que a gente tem para a nossa cidade, Jota. João, antes da gente entrar basicamente em falar de proposta, do seu projeto para Arenópolis, vamos apresentá-lo. Talvez para quem não o conheça, né? É arenopolino, está nos acompanhando em outros cantos, não conhece a trajetória de João Marcos. Quem é João Marcos? Conta um pouco para a gente. Eu digo aí mais no pessoal, né? Familiarmente falando, no seu dia a dia. Jota, o João Marcos é o pai do Antônio e da Helena, casado com a Tainara. É filho do João da Antena, né, do pastor João, da Valdineide. E assim, eu tenho várias gerações na cidade, sabe? Meu avô, meu bisavô, né, que ajudou a construir Arenópolis. Eu tenho certeza que isso aí traz para mim uma inspiração muito grande para hoje estar aqui hoje, pensando no projeto à frente do Poder Executivo, né? É claro que a gente entende, né, que a nossa campanha é uma campanha que vem pegando força, né? A nossa família é uma família muito tradicional na nossa cidade. E eu tenho certeza que hoje a gente está aqui para estar falando um pouquinho, não só de nós, né? Falar um pouco de quem é nós, mas sim também falar um pouco da nossa cidade, né? Dos interesses hoje, né? Do que vamos fazer. João Marcos, eu sempre que recebo um candidato a prefeito, eu procuro primeiro tentar passar para o nosso espectador as motivações que levam o indivíduo a entrar na política. É algo que, para quem quer servir, é muito bom, é uma oportunidade para fazer o bem, para desenvolver o município, porém, é uma atividade árdua, algo desgastante. A pessoa que coloca na balança, às vezes, se ele não for mesmo determinado, né, que quer fazer o bem, ele recua. Mas no seu caso não, colocou o seu nome à disposição, está aí na luta. O que o motivou, João Marcos, a entrar na política e querer ser o chefe aí do Executivo Arenopolino? Jota, com certeza, essa é uma pergunta muito boa, né? Eu sempre me pergunto, às vezes o pessoal chega e pergunta, mas por que a política, João Marcos? Porque a política precisa de pessoas novas, com a mente aberta, com a mente descentralizada, né? Em saber receber, né, ideias e concentrar essas ideias e conseguir trazer, né, para a nossa cidade. Então, assim, o que me motiva é sempre isso, é poder servir o povo,
né? Porque o prefeito ele tem que entender que o povo não é o povo que serve ele, é ele que serve o povo. Então hoje eu quero servir o povo arenopolino. João Marcos, há algum problema? Porque a gente vê, existe um start, algo que nos estimula a fazer algo. Eu tô olhando o meu quintal ali, às vezes não tá muito legal, falei, eu vou limpar isso aqui. Aí você começa no quintal, já pinta um muro, já fala, as pilastras aqui não estão boas também, não, eu vou arrumar. O que é que você viu em Arenópolis que disse, não, eu preciso resolver isso. Eu quero entrar, eu quero ser prefeito, porque eu não aguento mais ver essa situação na minha cidade dessa forma. Existe algo ali em Arenópolis que você vê como mais urgente, que talvez tenha sido o start para você decidir entrar na política? Com certeza, Jota. A saúde é a prioridade. A nossa saúde, ela vem, né, num desgaste muito grande. Né? Assim, quando eu lancei meu nome, já são 8 meses de reforma do hospital. E eu também estou aqui, convido a você, né, arenopolino, e você que não é arenopolino, a estar conhecendo, né, a situação que está o nosso hospital. Né? Estamos passando por um processo até de desrespeito, né, à população. Né, Jota? Então eu estou aqui entendendo assim que foram mais de 2.600.000 de emendas que foram destinadas à saúde. Então deva ter assim, alguma identificação e deveria ter feito muito sim na saúde. Viu? A gente vê que a população arenopolina precisa sim, né, desse atendimento com qualidade, que eu sei que mas só que está faltando espaço, está faltando respeito com a população. Então o que mais me motivou, Jota, hoje foi a saúde. Eu quero falar sobre isso, João Marcos, porque aqui na região a gente tem ótimos profissionais. A gente viu isso na época da pandemia da Covid-19. Profissionais dedicados que correm atrás, tentam salvar vidas, mas cidades do interior, como Arenópolis, por exemplo, sempre padecem de infraestrutura. Ali, um hospital, um posto de saúde. Então hoje você vê realmente como deficitária essa questão e o que você tem ouvido das pessoas nas suas andanças. Eu tenho acompanhado seu trabalho aí, a sua campanha nas redes sociais, as suas andanças. O que você tem ouvido da comunidade em relação à saúde? Não, igual eu te falei, Jota, hoje está um caos, né, a saúde hoje. Eu falo assim, na parte de infraestrutura, não estou falando de servidores. Uhum. Servidores são capazes e podem cada vez se capacitar mais, com incentivo do prefeito. Né? Eu, como prefeito, eu entendo assim, hoje eu já consegui 1 milhão de emenda para nossa cidade, né? Tem um lote hoje aí de 50 por 60 de fundo ao lado do hospital, que eu já conversei com o proprietário do lote e ele me destinou, falou, João Marcos, se você for eleito, o lote vai ser vendido para você, na sua gestão. Se você não for, eu não vendo para ninguém. Então, assim, já são benefícios que eu estou correndo atrás, entendendo a necessidade da ampliação. Não só nessa área, mas também na área de autismo, TDAH e o síndrome de Down, que hoje em Arenópolis tem mais de 40 casos de autismo. Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter um leque maior. Né? Arenópolis hoje não tem pediatra, certo? Não tem um fonoaudiólogo, não tem um psicólogo. Então, assim, a gente tem que entender a necessidade hoje da cidade. Hoje está uma necessidade muito grande na área do autismo. Né? As mães estão me recorrendo muito a essa situação, Jota. João Marcos, é claro, cidades pequenas, a cidade vizinha de Piranhas também é da mesma forma, outras, Palestina de Goiás, até mesmo cidades um pouco de porte maior, Caiapônia, que seja, existe muito aquela demanda de levar o paciente para a capital, levar o paciente para municípios onde há um atendimento mais especializado. Isso vai continuar provavelmente por um bom tempo, até que a gente tenha um hospital regional aqui que atenda a gente próximo. Qual a sua visão e a sua política em relação a isso, ao cuidado com esse paciente que inevitavelmente precisa sair do município para realizar uma cirurgia ou para ter uma consulta com um profissional que não tem ali, como você disse, não tem pediatra, né? Isso. Jota, primeiramente, a gente identifica que o pessoal que mora na fazenda, no distrito de Campos Verdes, que às vezes tem que sair 2, 3 horas da manhã para Goiânia, para a casa de apoio, a gente identifica uma dificuldade muito grande, né, uma demanda muito grande. A gente tem que fazer uma casa de apoio, na verdade, em Arenópolis, para receber esse pessoal, né, que vem da fazenda. Às vezes ele tem que sair de casa às 11 horas da noite, meia-noite. Então, assim, eles sempre reclamam muito.
fala, João Marcos, eu acho que deva ter uma casa de apoio na cidade para a gente vir, dormir, né, ter o lugar de jantar, tudinho, e de madrugada a gente sair. Então seria uma segunda casa de apoio, o Jota, na nossa cidade. Para colaborar com essas pessoas terem um acolhimento melhor, né, quando chegarem até esses centros. João Marcos, há alguma outra questão da saúde que você gostaria de destacar? A gente pode encaminhar aqui para frente. Não, assim, acho que foi bem esclarecido, Jota. Pode passar. Eu vou abordar um tema aqui que interessa muito. Aí eu vou falar da juventude, mas eu acho que lazer, cultura, esporte, interessa a todo mundo, né? Mas a juventude fica de olho nesse assunto, né, João Marcos? Quando a gente toca. Porque o pessoal gosta de se divertir ali, tá na flor da idade, aquele senhor gosta de um divertimento também, o esportista gosta de bater uma bola. No seu caso, a gente vai até destacar, né? Você está aqui no estúdio do Canal da Notícia em Piranhas, já passou muita raiva, como a gente gosta de dizer, dos piranhenses aqui jogando pelo Grêmio Arenópolino, mas qual que é a sua ideia? Vamos começar pelo esporte ali de Arenópolis. Grande rivalidade com Piranhas, grande rivalidade aí com times da região. Arenópolis sempre vai bem, né, nos campeonatos regionais, anima ali aquela comunidade. Qual que é a sua ideia, João, para essa questão do esporte em Arenópolis? Jota, Piranhas e Areia é sempre um Brasil e Argentina, né? É sempre um jogo duro, né? Mas assim, foram vários jogos e isso aí, essa rivalidade só dentro de campo. Mas fora de campo a gente somos amigos, né? A juventude, a certo ponto, a gente tem que se preocupar bastante, porque hoje redes sociais, né, vem cada dia mais entrando na vida dos nossos filhos, né? E eu entendo que as políticas públicas foram esquecidas. E eu tenho vários projetos, não só no esporte, né, que você pega aí escolinhas, né, não só em Arenópolis, né, tem que ter uma escolinha em Arenópolis e uma no distrito de Campos Verdes, porque os meninos de Campos Verdes também estão bastante desassistidos hoje, né. Vamos aí incluir também, né, nessas políticas públicas a aula de natação, né, também, né, uma que foi esquecida, que é a artes marciais, né, que o Vanderlan, né, policial, lá atrás, aí, uns 15 anos atrás, ele era um professor e sempre desenvolvia muito bem, né, esse projeto, e eu tenho certeza que a gente vai sim resgatar esses projetos, porque são projetos realmente fáceis de fazer, né, basta querer. Então, assim, quando a gente pega essa área do esporte, Jota, é muito importante, porque hoje as crianças, né, em Arenópolis não tem uma quadra, né, falar uma quadra municipal, uma quadra aberta ao ar livre para as crianças poderem, né, se divertir, né, só tem uma quadra hoje no colégio estadual. Então, assim, a gente tem um projeto, sim, de fazer uma quadra aberta, né, para as crianças, né, em qualquer momento tá ali, né, se divertindo. E, assim, a gente se preocupa bastante, sim, nessa área do esporte, Jota. Eu vi no seu plano de governo que há intenção de melhorias no estádio municipal ali de Arenópolis. É uma demanda antiga da comunidade. Eu acompanhando ali, fazendo cobertura de eventos esportivos, já vi muitas promessas de arquibancadas e melhoria ali em questão de banheiros e tudo mais. Qual que é a sua ideia para o estádio municipal de Arenópolis? Jota, aí pegou um ponto muito importante, né? Eu, como atleta, sinto uma falta muito grande na parte da iluminação, né? A arquibancada, sim, é muito importante, é claro. Isso aí a gente já vem correndo atrás, né? Eu já ganhei 1 milhão de emenda para poder destinar para o campo de futebol, né? E não só isso, não é só a iluminação, não é só a arquibancada, mas também banheiros, né? Para o pessoal, para o público, né? Que sempre me reclama bastante, que vai aos jogos, mas não tem o lugar de fazer as suas necessidades. Então esses banheiros são sim uma necessidade urgente. E eu quero também implantar uma pista de caminhada ao redor do campo, né? Isso aí é uma forma de interagir também com o pessoal da terceira idade. Né, que quando tinha um projeto de hiperdia, o pessoal gostava muito de fazer essas caminhadas ali, sabe? E às vezes dentro do campo ali não se sente tão bem. Aí fazer uma pista ao redor do campo. Isso aí são projetos que são fáceis de fazer, né, e basta o gestor querer. Né? Campos Verde também, a gente tem um projeto muito bonito lá para Campos Verde. Né? Lá não tem vestiário, lá é só o campo, né? Hoje lá não tem água para fazer a irrigação do campo, então só uma demanda que o pessoal de lá reclama muito, porque na verdade eu tenho vários amigos lá que são jogadores, mas só que nessa época para tudo, porque não tem água para irrigar o campo, né, e não tem iluminação também para poder treinar. E vestiário nem não existe. Então são projetos que a gente vai sim correr atrás, Jota, e eu tenho certeza que na nossa gestão a gente faz um compromisso com você, que a gente vai sim fazer e vai assistir você,
viu, eleitor e jogador, e vocês também, crianças que estão aí, né, esperando uma oportunidade, às vezes um futuro de ser um profissional, né, um jogador profissional aí, né, nos times de Porá, Goiânia. A gente vai sim estar fazendo uma parceria com escolinhas de futebol de fora, para estar acompanhando os nossos atletas. João Marcos, nessa área que a gente coloca sempre junto, esporte, cultura e lazer, fala agora sobre lazer. Cidades do interior têm muita dificuldade, né? Eu estou aqui em Piranhas, costumo dizer que a nossa opção aqui nos últimos tempos você quer sair com a família, é um barzinho, é um lugar, é isso. Lazer é muito difícil em cidades pequenas. Como você vê essa situação em Arenópolis e qual é a sua ideia para proporcionar lazer, não só para aquelas pessoas que querem ir pro bar, beber uma cerveja, uma bebida alcoólica, mas aquele lazer para a família toda, né? Às vezes para levar uma criança, para levar ali um bebê, o pai e a mãe ir para um local. Qual que é a sua ideia sobre lazer em Arenópolis, João Marcos? Hoje, Jota, quando a gente fala em lazer, a gente tem que identificar alguns pontos, né? Arenópolis hoje é um ponto turístico, né? Pegando ali o Rio Caiapó, né? A gente tem sim projetos para estar fazendo ali alguma área para a gente poder estar dando acessibilidade a todos, né? Fazendo uma área de diversão para toda a população, porque o pessoal, principalmente do povoado de Caiapó, né, foi esquecido, né? Então ali é um ponto turístico, né? A prefeitura basta incentivar, não só nessa área. Isso é verdade. Pessoas da região, Piranhas e Porá, sempre gostam muito de citar Caiapó, de ir para o Caiapó, né, para passar o lazer. Isso com incentivo seria ainda melhor, né? Não, com certeza. Assim, eu entendo, né, porque eu fiz visita lá na região do Caiapó e eu sinto que eles sempre falam, nossa, aqui se tivesse mais um investimento, se tivesse mais um olhar do gestor, né, para estar incentivando aqui o pessoal vindo, né, o turismo aqui na nossa comunidade, né, seria alavancar, né? Até um pessoal um dia me falou, nossa, João Marcos, aqui precisa muito do repetidor de sinal de internet, porque às vezes tem muita gente aqui, a internet aqui não é boa, né? Então são ideias que a gente vai captando corpo a corpo, Jota, sabe? Quando a gente entra nessa parte de lazer, a gente tem que fazer um corpo a corpo, entender o que é que realmente precisa na nossa cidade. E qual é a visão de João Marcos, caso seja prefeito, em relação ao apoio do poder público a eventos? Aí entra exposição agropecuária, entra para a juventude que gosta de encontro de motos, entra para o esportista que gosta de um campeonato municipal, e aí eu digo a todo tipo de evento. Qual a sua visão, João Marcos, em relação ao apoio da prefeitura a essa área? Não, foi um ponto muito importante, Jota. Na nossa política não vai ter marcação política, sabe? A gente vai fazer eventos para todos, né? Tanto é que hoje eu até postei um vídeo, né? A Magna Mofato hoje destinou que vai nos apoiar, né, na construção do parque de exposição hoje, né, para a pecuária nossa. Então esse é um ponto, uma demanda que sempre vem sendo questionada, sabe? Então hoje eu fiz uma parceria com a nossa deputada Magna Mofato, a gente vai estar hoje começando, claro, na nossa gestão, né, assim sendo eleito, vamos já assim ter essa emenda com a Magna para poder começar o nosso parque de exposição, né, a construção do parque de exposição. E não é só isso, né, tem algumas demandas que a gente tem que estar no corpo a corpo, como o pessoal do som automotivo, né? O pessoal pede, nossa, João Marcos, eu queria tanto ligar meu som, né? Fiz um investimento tão alto, mas só que vai ter um lugar sim, Jota, né? A gente vai fazer um compromisso com você que tem seu carro de som, vai ter um lugar disponível para você, um espaço para você ligar seu som, para fazer a festa, para fazer seu evento. Podem ficar tranquilos que vamos sim, não só a parte de evento de som automotivo, né, os eventos religiosos, né, a gente quer estar acompanhando, porque são eventos tradicionais, né, não só aniversário da cidade, né, porque é um evento já tradicional, e resgatar também, né, a prova do Fusca e alguns eventos, né, como o Motofest, que tinha há muitos anos que já foram esquecidos, né, esses Motofest. Então, assim, a gente vai resgatar, Jota, esses encontros, né, porque hoje em dia, né, hoje está muito difícil, né. Hoje, essa parte de social, né, a gente precisa estar mais perto da população. João Marcos, e a terceira idade, a melhor idade que a gente costuma dizer hoje, né? Qual é a sua ideia, quais são os seus planos para esse público que tanto já contribuiu para Arenópolis com muito trabalho, agora está aí na fase de descansar, mas não quer só descansar, quer também entretenimento. E a gente fala assim, às vezes um pouco na brincadeira, mas o idoso, quando ele é deixado apenas em casa,
a vida dele começa a ficar muito triste, ele começa ali a ter... A saúde mental dele acaba indo embora porque não tem uma atividade. Qual é a ideia de João Marcos, caso seja prefeito, com a melhor idade? Assim, primeiro a gente tem que falar o que o pessoal da terceira idade fala, né? Da melhor idade, né? Eles pedem para voltar ao baile de sanfona, né? Porque foi esquecido, né? E assim, primeiramente, fazer o que eles gostam, né? De voltar à sanfona, né? Fazer os bailes que eles realmente gostam. E assim, há uma preocupação muito grande, né? Desses encontros regionais. Eu não só quero apoiar, mas eu quero estar junto também, né? Assim que possível, a gente está junto, viajando e apoiando esses encontros regionais, que eles ficam tão ansiosos, né? Sempre falam, nossa, João Marcos, eu queria tanto ir num encontro de tal lugar. Então, assim, a gente vai sim, na nossa gestão, apoiar esses encontros regionais. E também, Jota, quando a gente fala assim da melhor idade, eu entendo o seguinte, para a gente desafogar um pouco, né, a parte da saúde, só fazendo um link, Sim. tem o projeto que eu falei, esse é incluído da terceira idade, que é o projeto Hiperdia, né? Quando a gente cuida, né, e zela do nosso idoso, eu tenho certeza que ele vai fortalecer e vai desafogar o nosso sistema de saúde. Então, assim, são ideias que a gente quer resgatar. Essa fala sua é bastante interessante em relação a linkar uma ação à outra. O pessoal diz assim, o que reformar um estádio, a gente pode dizer, reformar um estádio pode ajudar a saúde. Vai falar, tá maluco, não tem nada a ver. Isso. Mas se um estádio de futebol, ele tá ali adequado, que dá para ter uma escolinha de futebol, para ter um jogo ali praticamente todo dia, final de semana. O pessoal vai praticar atividade física, vai ser mais saudável, por consequência não vai para a unidade de saúde, né? Um idoso ativo, dançando o seu forró ali, tendo uma atividade de artesanato durante a semana, vai ser menos doente, vai desafogar. Então, acaba que a gestão é tudo meio que ligado, né? Meio não, né? Praticamente tudo ligado, né, João Marcos? Com certeza, assim, é igual eu falo, eu tento linkar um com o outro, porque acaba tudo incluindo, né? Começa lá de baixo, né? Educação, saúde, né? Esporte, lazer, cultura. Então, assim, a gente tenta linkar um com o outro, né? Tentando um desafogar o outro. João Marcos, em relação à questão cultural, ainda nessa parte, já vamos falar sobre outros assuntos, mas eu acho isso interessante. Hoje nós, com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Instagram, a gente está focado muito ali na tela e percebo, não só em Arenópolis, mas estou dizendo como um todo, que nós estamos deixando um pouco as nossas raízes para trás, né? Deixando ali um encontro de violeiros que existia e acaba diminuindo, é uma folia de reis que tinha força, ainda existe, mas com menos força, é um festival de música que aqui na região praticamente acabou. Qual que é a sua ideia para a cultura, João Marcos? Para a gente tentar não deixar morrer, porque está quase, está respirando por aparelhos, né? A gente percebe, e eu repito, não apenas em Arenópolis, mas como um todo. Qual que é a sua ideia para a parte cultural, João Marcos? Você tocou num assunto aí, Jota, que até te parabenizo, porque às vezes esses pessoal mais novos não conhecem, né, essa fala sua quando você fala de folia de reis. Eu participei, né, da última que teve lá em Arenópolis, eu fui em 3 folias, fui até o encerramento. Eu vi uma indignação muito grande, né, porque são pessoas ali de 70, 75, né, já com a idade ali findando e realmente se preocupando. Falando, João Marcos, a gente, se não tiver incentivo, né, se não divulgar o nosso trabalho hoje de folia de reis, infelizmente vai acabar, né? E eu falei assim, você pode ficar tranquilo, no ano que vem a van vai estar disponível para vocês, a gente vai dar total apoio para vocês, porque isso não pode morrer, né? São culturas, né? Cultura, religião, isso tudo tem que ser apoiado, Jota, né? Quando você fala dos festivais, não é só os festivais de forró, né? Os festivais sertanejos, também os festivais também gospel, né? Religiosos. A gente tem um olhar para isso tudo, Jota, porque são coisas que devem ser resgatadas, né? Na realidade de hoje, que hoje é bem escasso. Ô, João Marcos, e nessa parte, aí já engloba tudo, quero ver a sua ideia para crianças e adolescentes. Hoje a gente percebe o jovem entrando muito cedo no mundo do álcool. O álcool leva a uma droga mais leve, que vai para uma mais pesada, vai ver o jovem deixou de estudar, está perdido. Qual que é a sua ideia para tentar frear um pouco, né? Às vezes é inevitável, vai começar a curtir, festejar, mas para tentar o máximo deixar o estudante dentro da escola, pensando no futuro, com atividades ali promovidas pelo poder público, para que eles não
possam se perder rapidamente, né? Aí é um ponto muito interessante, Jota, porque quando você linka naquele ponto que a gente falou, esporte e educação, o jovem fica atento. Fica atento, porque quando você linka educação e redes sociais, aí fica com a mente muito aberta. Vamos linkar esporte e educação. Se você não tirar nota boa, você não vai para esporte, né? Então, assim, são alguns assuntos que devem ter parcerias, né? Do esporte com a educação, com a saúde, né? A gente incentivar, né, os jovens a esquecer um pouco a tela, né? E fortalecer também a guarda municipal, fazer uma guarda municipal na nossa cidade, né, fortalecer a segurança nossa, dar proteção a todos, né, porque isso aí é um ponto muito positivo, não só esse link, mas também tem que ter segurança na nossa cidade. João Marcos, e vamos partir agora para um tema. Você escolheu uma educadora, né, para estar contigo aí nessa campanha, né? E aí, qual que é a sua visão da educação de Arenópolis e o que João Marcos pensa, né, para o futuro da educação ali de Arenópolis? Assim, quando a gente escolhe uma educadora, né, é uma pessoa que é bem ampla, que tem a mente bem aberta, né, a conversas. E assim, eu entendo que hoje, né, a educação de Arenópolis, né, tem mais um incentivo, né, porque hoje, né, incentivar não só o aluno, mas também tem que incentivar o profissional, né, igualar aí, o salário no piso, né, porque hoje tem um piso salarial hoje que não está sendo repassado, né, e a gente quer contribuir sim, né, com o piso, né, para esse profissional, auxiliando ele, né, com cursos, né, fortalecendo ele, porque você fortalecendo ele vai transparecer para as crianças, né, uma educação com mais qualidade, né, porque hoje a gente tem professores com altíssima qualidade, né, e a gente vai transparecer para nossas crianças, né, essa força, né, que o professor passar dele para as crianças, né. Então, assim, e alguns projetos que a gente tem que buscar fora, né, que o governador implantou, né, esse kit não só de uniformes, mas também o kit escolar, né? E eu também, entrando na minha gestão, eu tenho certeza que esse kit de uniformes e kits materiais, tanto na Cirandinha quanto no municipal, a gente vai sim, né, fazer essa doação, porque tem crianças e mães que não conseguem, né, comprar uma roupinha de qualidade, porque às vezes não tem condições, e a gente entende que a gente tem que igualar, né, igualar as crianças, né, no vestir, né, na mochila, né, no sapatinho. Isso aí traz um benefício muito grande, né, no municipal, porque deu certo no estadual, por que não fazer no municipal, né, Jota? Você citou aí, João Marcos, acredito que muitos professores que estão nos assistindo e nos ouvindo agora devem estar atentos a isso, a questão do plano, aliás, do piso salarial nacional do magistério e também a questão do cumprimento do plano de carreira deles, né? Qual vai ser seu foco em relação a isso? A lei está aí, tem que ser cumprida. E qual que é a ideia de João Marcos para isso? Qual é a situação atual de Arenópolis? Até para contar, para quem não está vivendo em Arenópolis atualmente, mas que vai até o município para votar no dia 6 de outubro. Isso, não, isso aí vai ser uma parceria entre eu e a Márcia, né? E o mais velho, assim, a Márcia vai ser bastante atuante, né, na educação. Ela falou para mim, João Marcos, eu não quero ser vice de cadeira, né, vice de lado. Então, assim, mas a Márcia tem sim, né, projetos de programação para estar fortalecendo, né, os nossos educadores. E eu tenho certeza, Jota, que essa parceria já deu certo, né? A gente buscar, né, fortalecer o cumprimento com o piso, né? Isso aí são ideias minhas e da Márcia, sabe? João Marcos, nas suas andanças, certamente uma das preocupações suas também tem sido a questão do setor agropecuário, né? Aqui na nossa região, o setor de serviços ainda é muito forte, os municípios têm ali muita renda com o comércio local, a parte dentro da cidade, mas a questão agropecuária, o agronegócio vem crescendo muito aqui na nossa região. Qual que é a sua visão ali para Arenópolis nesse sentido? Jota, quando a gente pega aí a parte do agro, né, a gente tem que fazer uma parceria, né, fazer uma parceria com o governador, né, para a gente estar dando estradas de qualidades, né. Hoje, né, tem que ter hoje um projeto, né, dos mataburros de ferro, porque hoje os maquinários que estão transitando hoje na região de Arenópolis, hoje eu falo por conta da soja, da agricultura, né, tem que ter essa parceria com o produtor rural, sabe? As pontes de madeira vêm tendo altos índices de acidentes, né? A gente tem essa preocupação e a gente está pronto para servir, porque a gente entende que o plantador de soja não é porque ele tem um maquinário que ele tem que arrumar a estrada,
né? A gente vai ter uma parceria sim com o produtor rural, certo? Fortalecer esse vínculo, né? Com a máquina, com a reto, com o caminhão, com o cascalhamento de alguma área que for preciso. Ter uma parceria entre todos, né? Sem marcação política, né? Eu tenho certeza que isso aí tem tudo para dar certo. Ali hoje em Arenópolis, até para contar para o nosso espectador, ali como é que está a questão do agronegócio, João Marcos? Aí eu digo na questão da agricultura e pecuária. O que vem sobressaindo hoje atualmente ali em Arenópolis? Não, hoje é igual eu te falei, Jota, a agricultura hoje vem tomando conta bastante, sabe? Hoje foi perdido um pouco, né, da área da pecuária leiteira. Isso na região toda, né? Aqui em Piranhas, por exemplo, e outros municípios, da mesma forma, né? Não, isso, né? A pecuária, tanto é que eu sou produtor rural, né? Eu falo por mim, né? Porque é uma área que eu estou há bastante tempo, há 20 anos. Então isso aí eu entendo bastante. Foram mais de 60% de produtores de leite que pararam com a produção, certo? Assim, pela dificuldade, né? Há alguns anos atrás era muito difícil, né? Você tá ali na produção de leite, né? Era caminhonete de leite, então assim, hoje fortaleceu um pouco, né? Hoje é caminhão, mas o pessoal foi mais para agricultura, né? Foi onde deu assim, uns 60% que foi caído, né? Na produção de leite hoje. As pessoas se preocupam muito com a questão também da agricultura familiar. O grande produtor é fundamental, gera recursos para o município, gera empregos, mas tem também aquele pequeno produtor que às vezes produz para ele, para vender na feira, né? Para ter esse trabalho ali. Qual que é a sua ideia para fomentar a ação do pequeno produtor rural, João Marcos? Aí é uma parceria da agricultura familiar, né, Jota? A agricultura familiar, ela olha com bons olhos, né, ao pequeno produtor, né? Isso aí eu já tive, já atuando na área pública, né? Então eu entendo bastante como é o sofrimento aí do pequeno produtor para fazer a escoação. Às vezes é pouco produto, né? Mas só que a prefeitura pode sim abraçar, né? Às vezes até para alimentar as escolas, né? As crianças. Então, assim, é uma parceria, né? Na agricultura familiar. E tanto é que tem um projeto que foi esquecido, que é a horta comunitária, né? Que eu vi que Piranhas aqui tem feito agora 2 hortas comunitárias, né? Eu penso que é um projeto de inclusão, né? E aí você tem a ideia também de apoio com o maquinário. Os produtores menores que não têm condição, às vezes demandam muito isso, né? Que é a questão de ter uma máquina ali, às vezes para limpar uma área, para ajudar no acesso até a sua pequena propriedade. Não, isso aí, Jota, eu tenho certeza que é mais do que necessário, né? Mais do que necessário a gente disponibilizar um trator, né? Disponibilizar uma retro, né? Porque estando assim você está abraçando o pequeno produtor, o médio produtor e o grande, né? Porque indiferente, porque o pequeno precisa, mas o médio precisa e o grande precisa, né? Tem que ser indiferente, né? Todos têm que ser atendidos da mesma forma. Justamente, a gente falando nessa questão de geração de empregos, a gente volta para dentro agora da cidade para falar de geração de emprego. O agro ajuda bastante, mas, como a gente diz, o comércio, a prestação de serviços acaba ainda sendo muito importante para a economia dos pequenos municípios. Qual a sua ideia para a questão da geração de empregos e para ajudar o comércio, né, para bombar? Porque as pessoas não sabem, ô João Marcos, às vezes aquele que não está muito ligado na política, mas o poder público tem um papel muito importante. Por exemplo, você disse anteriormente no apoio a eventos. Se a prefeitura ajuda a fazer com que uma exposição agropecuária, por exemplo, seja grande, chame muitas pessoas, a loja de roupa vai vender mais, a loja de calçados vai vender mais bota, cinto, a maquiadora vai maquiar mais mulheres, né? O homem vai comprar mais uma roupa ali, a distribuidora de bebida vende mais, então acaba tendo esse movimento. Então, qual que é a sua ideia para fomentar o comércio e, por consequência, a geração de emprego, né? Jota, primeiramente, né, quando a gente fala de geração de emprego, às vezes o pessoal fala, João Marcos, tinha que trazer uma indústria para Arenópolis. Eu identifico que, primeiramente, a gente tem que organizar a casa, né, acreditar em quem acredita na cidade, né, os empresários que estão acreditando, né, tem que ter uma parceria com a prefeitura. Arenópolis, né, tinha 6 confecções, né, hoje só tem 1 em funcionamento, então é uma perca mais ou menos aí de 100 funcionários. Né, a gente como gestor, eu no caso ganhando e sendo eleito, a gente tem que identificar esses pontos. Por que você vai fechar o comércio? O que está acontecendo? Ter esse diálogo, né, com o empresário, porque o empresário está aqui, está confiante que vai dar certo. E o gestor ele tem que abraçar o comerciante. Né? Assim, como se diz, organizando a casa, a gente vai para onde? Vamos lá em Piranhas entender por que Piranhas cresceu tanto, né? Porque o que aconteceu? Foi a doação de um terreno, foi uma isenção de imposto. Aí sim a gente parte para o pessoal de fora, né, Jota?
João Marcos, eu achei interessante, agora mudando de assunto, estou de olho aqui no seu plano de governo. Aliás, agradeço por ter cedido para a gente aqui, que a gente deu uma analisada. Você falou de segurança pública agora há pouco, fazendo um link, mas eu quero falar mais. Você falou sobre a criação de uma guarda municipal. A gente tem exemplo, mas guarda municipal em Arenópolis, olha o tamanho do município. Palestina de Goiás é pequena também, tem uma, né? Mas qual que é a sua ideia para essa questão da guarda municipal, que é, entre aspas, uma polícia do município, né? Isso, não, tanto é que eu tenho o Vanderlan como referência, né? Eu fui lá trocar ideias com ele, porque a gente, um bom gestor, ele tem que saber ouvir, né? E eu fui até o Vanderlan e perguntei para ele, Vanderlan, como que a gente organiza, né, essa guarda municipal? Ele até citou realmente Palestina como uma referência, e ele ainda falou mais, né? Ele falou assim, João Marcos, a gente tem que ter pontos estratégicos, né, e colocar câmeras ao redor da cidade, né? Não só a guarda municipal, mas também a gente colocar câmeras em pontos estratégicos, que aí, né, a gente vai buscar esse link com os jovens, né? A gente tendo essa segurança ao redor da cidade, a gente inibe muita coisa de entrar na nossa cidade, né, Jota? É uma questão que envolve a Câmara, né? Tem todo um processo ali da Câmara participar também. Vai ser outro trabalho, né, João Marcos? Que tem também que viabilizar para os parlamentares aprovarem também na criação. Com certeza, né? Isso aí tem que ter uma parceria do Legislativo com o Executivo, né, Jota? E eu entendo que isso aí vai ser indiferente, né? Porque essa parte de segurança aí na nossa cidade é preciso, né? Já deveria ter sido olhado, ter corrido atrás dessa situação. E a gente sendo eleito, Jota, eu tenho certeza que vai ter sim essa parceria. João Marcos, Arenópolis tem uma particularidade que outros municípios aqui, alguns, acho que quase todos não têm. São 2 distritos, né? O distrito de Campos Verdes e o distrito ali de Caiapó. Qual que é a comunidade do Caiapó? Qual que é a sua ideia, algo dia 1? João Marcos entrou na prefeitura. Você tem ouvido das pessoas, obviamente. Qual é a principal demanda que você pretende atacar dessas 2 comunidades? Não, muito boa pergunta, Jota. Na comunidade do Caiapó, médico lá, principalmente a saúde, né? Eles têm reclamado muito que o médico atende uma vez por mês, né? Uma vez por mês. No mínimo tem que ser 2 vezes por semana, né? A gente tem que olhar porque a saúde ela não espera. Ela não espera. Começou o mandato, a gente vai agir na saúde, né? A gente vai levar o laboratório, né, móvel para lá, para estar dando esse suporte e vai estar assim identificando quais são os pontos um dia após o outro, sabe? Né? A parte de odontologia também é necessário 2 vezes por semana, né? Não só no povoado de Caiapó, Campos Verdes também sim, né? Uma mãe relatou para mim meia-noite que não tinha uma dipirona, né, no postinho. Falei, não, gente, mas que é isso, aí? Aí andar 50 quilômetros, né? Vamos organizar a saúde, Jota. A saúde é prioridade. Então, essa é a demanda que as 2 comunidades têm colocado nesse momento. Sim, a saúde é em primeiro lugar. João Marcos, mas a gente tem falado aí, você colocou algumas propostas, já até falar para o nosso espectador que a gente faz aqui um resumo do plano de governo, né? Porque se for falar de tudo, a gente vai aqui para 3 horas de entrevista, mas acredito que abordamos aqui pontos importantes. Mas para que tudo isso se torne realidade, o município tem que ter dinheiro e uma boa saúde financeira para todo tipo de projeto. Hoje, como você vê essa questão? Certamente que para ser candidato tem estudado, né, essa questão do município, essa questão orçamentária. Antes de eu perguntar o que você vai fazer nessa questão, como você vê hoje essa questão do equilíbrio econômico ali, fiscal, administração dos recursos públicos em Arenópolis? Assim, Jota, a atual gestão recebeu 9.600.000 de emendas, né, foi a primeira gestão, né, que tirou uma dívida, no caso, de 2 milhões, né, que para pagar 4.300 na gestão 2025. Então, assim, a gente entende o seguinte, que deveria ter feito muito mais, né? Porque foram várias emendas parlamentares e mais 2 milhões que nem um prefeito para trás, em 42 anos de emancipação política, a gente não teve nenhum gestor que tirou 2 milhões para ser investido em Arenópolis. Para a gente contextualizar, talvez o nosso espectador não entenda, esses 2 milhões foi um empréstimo adquirido pela administração, foi isso? Foi isso, aprovado pela Câmara de Vereadores, né, Jota? Teve a aprovação, né, e assim, a gente entende que 2 milhões numa cidade igual a Arenópolis dá para fazer muita coisa. E aí outras questões que você coloca aí, as emendas parlamentares também. Mas essas emendas destinadas para várias áreas diferentes.
Sim, é igual eu falei, né? Para a saúde foram 2.600.000, né? Eu entendo assim que dava para fazer uma ampliação muito grande no hospital, né? Eu vi aqui no seu plano de governo, que está lá, inclusive, qualquer um pode acessar, viu? Só para avisar, lá no site do TSE tem o plano de governo do João Marcos, é só entrar lá no Divulga, o portal de divulgação de candidaturas e contas, tá lá as propostas. Você fala em transparência, João Marcos, em mostrar para a sociedade a questão financeira, o que está sendo gasto. Como é que deve ser isso, essa questão da transparência com o cidadão? Não, eu quero primeiramente dizer, Jota, que antes de ser eleito, eu já ganhei 5 milhões de emendas, né? Já fui em Goiânia mais de 15 vezes, estou correndo atrás, sim, né, de emendas parlamentares, né? Já ganhei um conjunto de casinhas para nossa cidade, né, para os nossos distritos. Então, assim, eu digo o seguinte, tem que ter transparência a todo tempo, né? E o legislativo tem sim que fazer a sua função de fiscalizar o executivo, né? Eu quero ser cobrado, não só pela população, mas quero ser fiscalizado, quero ter transparência, né, na minha gestão. Nessa parte aí de administração, de gerir os recursos públicos, até notei lá no seu plano de governo que a sua intenção é criar auxílios, né? Intensificar os auxílios para a comunidade. Eu vi lá o auxílio gás e outros kits que você pretende ajudar a comunidade carente. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa situação, João Marcos, e como você pensa em custear, né? Porque a demanda da carência da população areinopolina é grande, né? De que forma você pretende trabalhar nesse sentido? Jota, você tocou um assunto tão importante, porque o social hoje de Arenópolis foi esquecido. Realmente foi esquecido. Né? Gestão passada foram mais de 1.000 cestas entregues. Né? Se você parar hoje, né, uma patrola hoje, 6 a 7 dias, você economiza quase 20 mil reais. Se você pegar 20 mil reais e transformar em cesta, em kit gás, você vai atender no mínimo 200 famílias. No mínimo. Eu estou fazendo uma questão, né, de dinheiro próprio, da prefeitura. Não estou nem falando de emenda, nem de nada por fora. Do que só você fazer alguma organização dentro da gestão, você consegue atender no mínimo 200 famílias. Hoje a população areinopolina ainda, uma parte, claro, tem uma parte próspera, mas aí quando a gente vê uma parte ali que conseguiu pelo próprio esforço, se dar bem no seu negócio, na sua empresa, a gente acaba deixando de olhar, a gente se fecha na nossa bolha e acaba de olhar ali naquela parte mais periférica. O Arenópolis ainda tem muito, João Marcos, essas famílias que realmente acordam de manhã, às vezes, sem saber o que vai ter ali para o almoço e para a janta? Jota, na Vila Boa Esperança, eu convido a você, né? A Vila Boa Esperança é a Vacilândia. Eu convido a você a estar visitando, que é a porta de chegada da nossa cidade. Eu me deparei com o pessoal lá, uma família que hoje está lá, não que isso seja fora do padrão, assim, né? Não quero dizer que isso não é, não estou julgando ninguém, mas hoje o pessoal falou para mim, João Marcos, a gente está morando no barraco de lona, né? À noite eu não durmo, porque vira uma bateção na lona e na parte da manhã como que dorme sol quente. Então é igual eu falei, ô Jota, eu me preocupando com essa situação, eu já corri lá em Goiânia e falei assim, não, eu preciso de casinhas para nossa cidade. Não foi assentado um tijolo uma pessoa pobre, que realmente está precisando. E eu ouço isso diário. Porque eu estou andando. Eu fiz um corpo a corpo para me fazer esse plano de governo voltado para nossa cidade. Esse plano de governo aqui foi feito para você, Areinopolino, que está passando, só você sabe o que você está passando. Então, Jota, é isso aqui, ó. A cidade nossa hoje é essa aqui. Como é que você tem sentido essa campanha, João Marcos? Começou, é muito rápido, né? Às vezes as pessoas falam, mas são mais de 40 dias de campanha, mas já está chegando no final, hein? Hoje já estamos, essa entrevista está sendo gravada, pessoal, no dia 19, já estamos na reta final aí, João Marcos. O que você tem sentido da população, do eleitorado areinopolino? Assim, é igual eu falei, Jota, você trabalhar, assim, numa política igual eu estou trabalhando e sempre falo que é uma política de 1 milhão contra um tostão, né? É sinal que eu quero fazer. Mas para mim fazer, né, você, eleitor areinopolino, eu quero que você conscientize que eu não estou investindo R$1 nessa campanha, não. Eu só estou pedindo uma oportunidade. E nas minhas visitas, Jota, no corpo a corpo, né, entendendo o real motivo, por que, né, a nossa cidade está passando pela dificuldade que está, né, eu entendo que deva ter uma mudança na gestão para hoje, não é para a próxima. Porque aí o pessoal fala para a próxima, não, na minha cabeça não tem próxima. Né? É hoje, né? É agora. A Arenópolis hoje não pode ter uma reeleição.
né? Hoje Arenópolis tem que ter uma pessoa com a mente aberta, uma mente que abraça a oposição, né? Quem votou e quem não votou. E assim vai ser a nossa gestão, vai ser para todos. João Marcos, acredito que a gente abordou aqui diversos assuntos, né, sobre o seu plano de governo. Agradeço. E já corta para mim aqui, produção, para deixar o recado. Nós convidamos os 2 candidatos a prefeito em Arenópolis. Convidamos João Marcos, convidamos também o atual prefeito e candidato à reeleição, Delmiro Cano. Ele preferiu não realizar agora, nesse momento, a entrevista, pediu para que a gente aguardasse até um pouco mais próximo no final da campanha. O espaço vai permanecer aberto para recebê-lo aqui no nosso estúdio, para falar também das suas propostas para um possível, né, novo governo, caso assim a comunidade arenopolina entenda. Então, já deixando claro que o convite foi estendido para os 2 candidatos. João Marcos, obrigado. Veio lá de Arenópolis aqui até o nosso estúdio, né, em Piranhas, para conversar com a gente. Nos recebeu muito bem. Na verdade, até agradecer a comunidade arenopolina, recebeu o nosso canal lá muito bem, né? A gente cobriu lá as convenções partidárias, esteve por lá. Agradecer os arenopolinos que estão nos assistindo agora pela receptividade da nossa equipe. Obrigado pela sua visita, João Marcos, e deixa o espaço aberto para algo mais que você queira falar aí para o eleitorado arenopolino. Não só o eleitorado que está lá em Arenópolis, né? Mas Piranhas, por exemplo, eu quero até falar. Eu vou até abortar aqui a despedida, para a gente fazer um comentário. O número de eleitores fora de Arenópolis, né? Foi até motivo aí de algumas discussões nos últimos tempos. Tem um grande número de arenopolinos aqui em Piranhas, inclusive. Não, sim, e a gente está aqui hoje, Jota, às vezes eu espero que essa entrevista, né, rode aí Piranhas, né, Caiapônia, Porá e onde quer que esteja, você, eleitor arenopolino, que está ouvindo hoje essa entrevista, entenda que há uma necessidade de mudança. Eu sempre falo, primeiramente, Deus na minha vida, né, eu me propus a esse projeto e eu quero deixar para você, né, passa a me conhecer um pouco, não vai lá só votar não, a realidade nossa hoje é outra, a nossa realidade hoje é uma realidade de mudança. E eu peço aqui a você, eleitor, né? Olha o nosso plano de governo, né? Entenda um pouco o motivo da reeleição, né? Que hoje não é cabível na nossa cidade. Eu quero aqui deixar claro para você que eu estou aqui pronto para servir você, né? Que está fora da cidade também, que se um dia voltar para Arenópolis, vai ser muito bem recebido, viu? Obrigado, João Marcos. Até uma próxima oportunidade. Estaremos lá também acompanhando, às vezes um pouco mais distante, devido à nossa eleição aqui também em Piranhas, que tá quente, né? Mas nós vamos estar acompanhando também o resultado e trazendo as informações. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Certinho, Jota. Obrigadão você e a toda a sua assessoria, né? Eu quero aqui agradecer pelo espaço, né? E mandar um forte abraço aí a você de Arenópolis, Campos Verdes, Caiapó e toda a região. Um forte abraço. E a você que ficou com a gente até esse momento, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, gostou do conteúdo? Deixa um like, um joinha. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. Tem informação todos os dias aqui no Canal da Notícia. Tem jornal ao vivo de segunda a sexta-feira, de 12h a 13h. Tem notícia importante na cidade e na região. A gente também está colocando por aqui. Por isso, é importante você ativar o sino das notificações na opção todos para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos. Eleições 2024 é no Canal da Notícia.